Queria saber seu parecer sobre a luta do Arlong, que é um grande momento de One Piece. Ai, cara. É complicado. Por quê? Anime antigo, anime serializado, de long run, onde ele claramente tem que capar tudo com quanto ele pode de orçamento pra fazer acontecer. A luta claramente podia ter durado muito menos tempo, mas é um anime de long run. É um mangá de long run. Aí você entende que o negócio que tá ali estende 3, 4, 5 vezes. É complicado. É um fruto da época. Eu não tô descredibilizando isso. Eu não tô falando sobre isso. Gente, entenda o seguinte. Isso daqui é datado. Datado não expressa qualidade. Porém, a forma datada dessa época, desse tipo de projeto que faziam, onde tudo tinha que ter 3, 4, 5 vezes mais tempo, porque ele não podia chegar próximo do mangá, e o próprio mangá, muitas vezes, em alguns aspectos, ele também delonga. Não sei o quanto One Piece delonga, mas a regra é que obra da Jump de Shonen dos anos de 2000, da década de 90, coisa do tipo, tinha que delongar. Essa é a regra. Quando você delonga, você compromete o pacing. Então, isso daqui é uma experiência que você tem que ter na cabeça que claramente o pacing vai ser uma bagunça. Claramente, valor técnico de produção vai ser reduzido. E aí você meio que joga tudo isso pra criar intensidade pela dublagem. Porque a dublagem denota muito mais intensidade do que qualquer outra coisa aqui. Até a própria trilha sonora, que não é ruim, ela é apagada. Ela é bem apagada e só toca em momentos chaves. E esses momentos, eles são delongados, é meio episódio. Então, se você vê hoje em dia, onde a fórmula é diferente, você não tá na mesma pegada dessa época, cara, vai ser difícil. Vai ser diferente, vai ser gorduroso. Eu vejo esse anime hoje e eu falo, pô, isso é fruto de uma época. Porém, pra própria época, eu já tenho pesares sobre isso. Eu tenho muitos pesares. Eu assisti, na época, poucos episódios de One Piece. Na época, inclusive, dessa época, quando lançava esse tipo de anime, na boca dos anos 2000, eu vi Bleach, One Piece, Naruto, via Dragon Ball, coisa do tipo, Cavaleiros já tinha sido bem antes, e cara, esse tipo de narrativa nunca colou pra mim. Desde essa época, nunca colou pra mim. Naruto, eu meio que fui, sabe, fui indo. Porque era o que tinha, era novidade, então, pô, me conectei bastante. E é o único que consegui me conectar da época de Long Run. Eu não consegui com One Piece, Bleach, puta vida. Bleach eu larguei no meio da Social Site. One Piece, eu acho que eu não cheguei nem no Boguinha, já tinha largado. Nossa. Eu tentei, mas, cara, esses animes não clicavam pra mim. E Naruto foi 100% emotivo. E esse tipo de obra é sobre isso. É 100% emoção. Se você parar pra pensar em valor de produção, acabou. Acabou. Pois é. E One Piece, no sentido emotivo, não clica comigo. Sim, eu vejo qualidade, eu vejo o que o Oda quer fazer nesse começo. Tem algumas ideias muito interessantes, principalmente no começo, quando eu via que ele queria fazer algumas pequenos arquinhos de rimas temáticas, eu achava bem legal. O do Doguinho lá, bacana. O do Boga, acontece isso. Tem algumas coisas, só que, tipo, depois do Boguinha, virou porrada. Porrada. Thunder não tancaria Kateki Rift em Reborn. Não tanquei. Eu não tanquei na época. Eu não consegui. Inclusive, por exemplo, de Grey May,
eu larguei na metade também. Tipo, Nossa, Digo aí mesmo, chega num momento, cara, que, porra, é lento, não anda. Tipo, eu já entendi o que você quer me contar e você não sai disso. Você não sai dessa espiral de contar a mesma coisa, só que de forma diferente e vai indo. Então, esse tipo de obra, hoje em dia, ela perde muito a linha de raciocínio. Porque você fica delongado, redundante. Pra você entrar pensando, puta vida, você vai tomar pedrada de tudo quanto é lado. Se você parar e pensar na cena, puta vida. Se você for pela montagem da cena, Jesus amado, pela montagem temática, ok, existe uma montagem temática. O One Piece, ele traz essas temáticas. Mas até a leitura da temática, ela se atrapalha pelo pacing, pela redundância, pela demora, pela falta de profundidade em falar sobre isso. Tipo, eu entendo a temática, porque a temática é super simples. É super suave de você entender. Sabe? Você pescou e foi. Agora, se você quer algo mais detalhado ou com mais processo sobre a conversa, não tem. Porque tudo que deveria ter de tempo gasto pra isso é pra gastar sobre redundância, é pra contar a cena da forma mais delongada possível. E vai indo. No mangá deve funcionar muito melhor. No mangá deve, tipo, ser muito mais suave, clean, porque ele deve ser direto ao ponto, você tem uma leitura muito mais no seu tempo. Eu imagino que deve ser muito fácil ler One Piece, inclusive, tanto por quadrinização quanto por fluidez. Dinâmica também. Dinâmica e tal, estética. O anime, cara, te pune. Menos do que Bleach. Bleach é um crime de guerra. O anime antigo de Bleach é um crime de guerra. Aquilo lá é uma tortura. Porque às vezes não tinha nem a temática. Porque Bleach é muito menos sobre isso. É muito sobre ser legal. É sobre o momento. É sobre eu quero bater naquele cara. Ou eu tô enfrentando algo difícil na minha frente. E eu vou me superar pela porrada. O One Piece não é sobre isso. Então quando ele perde tempo e é redundante, cansa. E quem ajuda a diluir esse cansaço é a dublagem. A dublagem é maravilhosa. Maravilhosa. Os personagens são muito carismáticos. Eles têm uma fluidez de dinâmica de diálogo que ele consegue esquivar bastante desse... de como é denso. Como denso enrolado, no caso. É denso, não é? Como é enrolada as cenas. Como não passa. O personagem tem que repetir 3, 4, 5 vezes a mesma frase pra mudar. Ou acontece algo, câmera em todo mundo. Oh, meu Deus! Eu não acredito que tá acontecendo. Oh, não, Luffy! Ele vai te pegar! Porra, não passa, sabe? Não vai, cara. Então, assim, tudo isso, ele só funciona do lado emotivo. Só funciona pra quem já tá dentro do barco. Pra quem tá tentando chegar no barco, puta que pariu, você tem um mar de dificuldades em cima disso, cara. É difícil gostar de... Assim, não acho que é difícil gostar de One Piece, mas ele não te ajuda a gostar dele. Pelo anime. O anime não te ajuda. Não, assim, obviamente tem coisa que te ajuda, 100% da dublagem ajuda, mas todo o resto eu sinto uma dificuldade enorme. Tanto que no começo eu sentia que ele me ajudava mais. Porque ele usava um pouco mais da estética. A ideia de ser cartunesco, brincadeiras visuais, uma pegada até cartunzão da época da Cartoon Network, Hanna-Barbera, coisa do tipo. Ele é expressivo a isso, ele é redondinho. Eu sei que a base dele não é Hanna-Barbera e coisa do tipo, mas apenas uma conexão. Eu sei que o One Piece, ele conecta muito às comédias dos anos 60, 70 e 80 do Japão, dos mangás. Então é legal a expressividade dele. Só que chega num momento, cara, que só isso não tanca. Só isso não ajuda. Então você fica, caralho, mano, a cena não passa. A cena não passa e a gente tá em 1.25, 1.5 e o negócio não passa. Puta que pariu. Um remake de One Piece vai ser assim o Dream do Dream, cara. Porque lá eu vou conseguir entender melhor o que é One Piece em animação. Porque eu não consigo entender, ou melhor,
absorver o One Piece pelo anime. Se eu fosse pro mangá, provavelmente conseguiria. Provavelmente conseguiria, e o mangá deve ser, tipo assim, infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Porque o anime, cara, é um teste de resistência. É um teste de resistência. Cara, inclusive tu tá falando aqui da dinâmica, né? Uhum. Aí eu fui dar uma aberta aqui no mangá, né? Pra ver mais ou Uhum. menos como é que é a dinâmica do capítulo. Uhum. Acho que dá até pra, se tu conseguir aí colocar na tela depois, eu acho Manda que aí, é até manda aí. interessante. Eu mandei os 2 capítulos, né? Que é o 93 e o 94 do episódio anterior. Cara, a dinâmica é outra. Cara, A própria forma de como o Oda dialoga sobre eu vou destruir a sala da Nami, né? Uhum. A forma de como ele aborda isso, cara, é muito Quer dinâmico, ver? porque diferente do anime, que constrói aquela ideia de mostrar o lugar antes de destruir, só é ele dando um murro. Ele vai dar um murro no Arlong, acho que é só clicar que tu consegue passar. Uhum. Ele vai dar um murro no Arlong, ele erra o murro, aí cai num lugar, ele usa essa desculpinha, né, do Uhum. desvio pra destruir a sala, e, cara, é muito mais dinâmica a Cara, quadrinização. pera aí. Quadrinização é totalmente diferente. Tipo, também não é uma quadrinização, assim, tão dinâmica. É 3 quadrados, não. 3 retângulo, 3 retângulo e vai. Mas o que ele quer fazer é diferente. A dinâmica aí é totalmente diferente. A forma de como ele começa. Quando ele dá o chute na mesa, né? Uhum. A forma de como ele faz isso e o resto dos quadros é muito mais economizar quadro pra contar o que ele Nossa, quer. bem melhor. Principalmente em dinâmica de batalha. Uhum. Nossa. Por isso que, cara, tipo, quando você vê isso daqui, ó, pô, você pega do começo aqui, até, umas meia dúzia de clicada, pô, já foi, o quê? Um episódio inteiro? Um episódio todo. Um episódio todo, cara. 15 minutos. E aqui você, tipo, em um minutinho, pum, você já dilui o negócio, já funciona melhor, já... Ele economiza tempo, porque o anime, ele conta exatamente a mesma coisa, só que é a pior versão disso. Sim. Só não é a pior versão por causa da dublagem. Porque a dublagem é sensacional. Se não fosse pela dublagem, isso daqui em anime é a pior versão disso. E outra, eu tô vendo aqui, não tem nada que o anime tá fazendo, tá? Nada. Nada. A própria dinâmica da Nami ali, cara, dela agradecer o Luffy. Pô, a gente ficou muito nessa discussão da forma de como a gente tava observando o Luffy destruindo o arquivo, né? Registro histórico. Pô, você ter aí a própria resposta com uma obrigada da Nami, já te dá toda a resposta que tu precisa ter, que o anime não te dá. Porque o anime ainda te deixa ambíguo com a reação dela. É qualquer coisa, tipo, é a mesma cara de batata dela de, oh, meu Deus do céu. Só que aqui, aqui a leitura do, pô, ele tá destruindo tudo, ok. Só que é meio que pra um bem maior, né? Aqui meio que condensa melhor essa ideia. No anime é tão lento, tão delongado, que ele começa a sair do ponto dele. A dar conclusão que é fácil de você ter. Né? Ok. Tanto que ele só introduz ali no final o contexto. Mas, tipo assim, pô, esses 2 capítulos em comparação ao que a gente viu no anime é outra coisa. Ah, tipo, eu vejo as cenas, só que as cenas, elas são muito piores. Esse quadro emblemático do Luffy também subindo não existe. No anime não existe. Isso daqui, cara, no anime é, toma aquele filtrinhozinho, sabe? Sim. Tanto que o chat tava falando, esse momento nem é tão... Gente, esse momento é um dos mais emblemáticos de One Piece, lembrado em todas as coisas que você for ver de One Piece hoje. Então, tipo assim, a forma de como o anime fez isso faz a gente olhar e pensar, pô, esse momento não é nada, mas, gente, é uma quebra de personagem, de ideia do que o Luffy é, que daí pra frente, meu amigo, é tudo. One Piece é isso aí. One Piece é Arlong Park o tempo todo. A própria dinâmica de arco, de como eles chegam na ilha, eles se perdem,
eles arrumam um jeito de se encontrar, arrumam as lutinhas de cada um ali separado. Aí no final o Luffy chega, luta contra o vilão final. Gente, a Long Park é a estrutura de One Piece daqui pra frente. Gente. E nesse quesito que tu falou, do quanto é repetitivo, concordo com você. Inclusive, até dando uma ideia do que vem mais pela frente, o One Piece, ele é cíclico, né? Ele acaba... Aí já acabou o último episódio. Mas ele é cíclico, ele acaba trazendo a mesma discussão, exatamente como tu disse, inclusive eu concordo totalmente. Ele acaba trazendo a mesma discussão com um contexto diferente, expandindo um pouco mais da esquina daquele mundo. Então ele é diferente, por exemplo, de Boku no Hero Academia, na boa época, né? Que ele conseguia tratar sobre um ponto dos heróis e ele trazia cada vez mais uma esquina diferente. Né? Ele trazia um ponto diferente sobre aquele mundo. Sim. One Piece, ele demora muito pra te trazer um ponto diferente daquele mundo, porque a forma de abordagem dos vilões é a mesma. É sempre colonizar. É sempre conquistar essa dinâmica do pirata. Entendi. E aí a forma de como faz isso é diferente. Então, acaba sendo um pouco mais repetitivo nesse sentido. Mas ele acaba agregando em outros tipos de ponto, falando sobre outras coisas. Como, por exemplo, aqui a gente tá falando muito do contexto dos mapas, né? Dos registros e da forma de como as pessoas se ligam ao dinheiro, né? É um contexto. Contextos mais à frente vão apresentar outras questões. Tem até um contexto de um personagem que é falando mais sobre o quesito médico, falando mais sobre o quesito de monarquia e tal. Então, tipo assim, vai mudando essa perspectiva e ele vai falando sobre outras coisas no meio da história, sabe? Mas sim, ele acaba tendo a mesma estrutura e, pô, de fato, a dublagem, ela dá uma outra dinâmica, tanto que muitas pessoas que eu conheço só viram One Piece por conta da dublagem. Porque não tiveram um saco na época e foram rever e a dublagem deu uma outra emoção. Não tem como, porque é o seguinte, a dublagem pra gente em português, ela dá um senso de unidade como pra um japonês é ver a dublagem japonesa. Porque você tá vendo algo na tua língua. Você tá vendo algo similar. Você tá assimilhando, você tá tendo uma verossimilhança com aquele personagem. Quando você tá lendo um texto, talvez isso não tenha tanto impacto emocional, né? Principalmente quando você tá vendo um desenho. E aí, quando você tem a dublagem e ela é localizada pra gente, e você consegue ter todos os trejeitos desses personagens falarem na nossa língua, isso assimila muito mais fácil. E é uma excelente dublagem. Então, é algo que ajuda. Cara, East Blue é... Putz, deixa eu ver como coloco isso. Mas não é muito diferente do que eu já falei. A pior forma de você assistir One Piece, de você absorver One Piece, de você consumir One Piece, é esse anime. É a pior forma. Ele é pior que o live action, ele é pior que o mangá. Ponto. Sim. O mangá... mas o live action, Thunder... O live action tem muito mais valor de introdução do que esses 45 episódios, 44 episódios. De pegar toda esse panorama de, pelo menos, East Blue. Isso daqui é muito mais longo, mais enrolado, mais redundante. O live action, pelas mudanças que tem, pelas mudanças boas e ruins que ele teve, ele consegue concatenar em 8 episódios e trazer algo, uma leitura própria, inclusive. Eu acho isso legal. O diretor, os roteiristas, até os atores, eles tiveram uma visão sobre One Piece. Ah, mas tá errado, mas é uma bosta, é isso e aquilo. Você pode achar tudo isso. Em alguns aspectos eu concordo que não é o Dream do Dream. Porém, ele tenta fazer o dele. Ele tenta ser diferente, ele tenta contar a história de One Piece daquela perspectiva. Então eu acho isso legal. É diferente desse anime que eu vejo ele contando a mesma história do mangá, só que pior. Só que onde a única coisa que é melhor, não é nem porque é melhor, é porque é dublagem. Porque sim, o pacing, a escrita, o texto e até o visual no mangá é ótimo. Porra, o Oda fez um trabalho ali de contar esse momento do Arlong, da treta dele. Porra, eu só vi a quadrinização ali, rapidinho, pum, foi. Pegou. Com bons quadros de impacto, direto ao ponto, e você absorve e vai. Você tá dentro. É muito melhor.
Muito melhor. Se eu tivesse lendo One Piece, talvez eu estaria gostando muito mais do que assistindo One Piece. Total. E... querendo ou não, de novo, isso é um produto da época. Isso daqui, ele é uma propaganda pra vender mangá. Ele é uma propaganda pra vender a história de One Piece. Pra vender o IP de One Piece, vamos dizer assim, sabe? Sim. Pra vender One Piece, ponto. É uma porta de entrada que há 20 anos... 20 anos? Quando que é esse anime? 20 anos mesmo. 20 anos? 25 anos. É de 25 90... anos, isso. É 99. De 90... né? Então, ó, 25 Aí já anos. deve ser 2001, mais ou menos. Ah, mas... Não chegou a 51. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não passou um ano. Anime 99. Então, 25 anos. Isso daqui é uma propaganda de 25 anos atrás. Ela teve sua função na época, hoje não tem. Inclusive, um remake vai ser muito bem-vindo justamente por conta disso. Porque daí ele não vai ser só uma propaganda. Exatamente. Ele não vai ser só uma propaganda. Ele vai ser uma leitura de uma expressão artística do autor, do diretor. Dessa época, esse anime, ele não tinha tanta liberdade e recurso pra tal. Ele não podia fazer muito isso. Ele tinha que fazer Ctrl-C e Ctrl-V. E tinha que segurar a audiência e vai. Então isso daqui, cara, é lento. É torto. Meu Deus do céu. E, de novo, não é mal feito. Eu entendo o que ele faz. E ele faz até que bem pros seus parâmetros. Porque se eu quero um parâmetro que faz mal isso daqui, é o que Bleach fez. O Bleach, de fato, é um anime horroroso. O anime de Bleach, cara, não tem como. Não tem como. É pegado. Não, é torto, não é legal. Ele é... cara, é esquisito. É esquisito. O do One Piece, eu vejo que ele tem pelo menos um norte. Ele demora horrores pra chegar nesse norte? Demora. Ele pega aí alguns desvios e não deixa tão... nem claro, porque claro ele é, né? Porque ele é estupidamente redundante. Mas ele deixa mais palatável o que ele tá tentando contar. Isso de fato. Isso de fato ele tem esse problema. Então, quando eu vejo, eu posso ver o anime, eu posso ver o mangá, 100% mangá. 100% mangá. Coloca uma trilhazinha sonora aí do One Piece e vai. Inclusive, cara, eu senti gap aqui, tá? Assim, não, comparado com Bleach e Naruto, comparando o Big Three, né? Porque eu acho que é um bom norte de comparação. Porque a gente tem 3 animes, obras, títulos que foram pensados de forma muito parecidas, porque eles abrangem uma realidade muito parecida da época deles, né? E a lógica de produção também do anime. Naruto, Bleach, uma coisa que eles nunca deveram é trilha sonora. E esses animes de shonen, eles precisam de uma puta trilha sonora. E trilha sonora faz diferença. Se você não consegue jogar a intensidade na cena, você consegue colocar a intensidade na música. E isso acontece. Inclusive, Bleach tenta muito por causa disso. Porra, como ele tenta, porque é Shiro Sagizu, né? Não. É o Shiro Sagizu, ele mesmo. É desde o começo, né, Shiro Sagizu, né? Sim, isso. Porra, cara, o trabalho que ele faz é sensacional. Mas aí ele dá gap no anime com Number One, cara. Porque Number One é uma trilha sonora muito meme, que quando é introduzida, inclusive é no episódio lá do Kanonji, né, o meme lá. Sim. E aí depois ela é introduzida no Ichigo vs Byakuya e aí a cena só é muito discrepante com a trilha sonora, tá ligado? Tu perde muito do valor ali, mas, tipo assim, as cenas de drama realmente... Shiro Sagizu brilha, velho. Sim, brilha. Em One Piece, não é o Takahashi. O Takahashi é no Shippuden. No clássico eu não lembro quem é. Mas puta que pariu, uma trilha é melhor que a outra. One Piece, não achei que as trilhas ruins, mas nada mal encaixadas. Assim, pode ser até mais icônicas separadamente, mas pelo encaixe, não vai. E ela não carrega a cena como Bleach e One Piece e Naruto fazia. Que em Naruto, porra, começava... Ou, Sol, sei! Tum, 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 Sol, sei! Você fala, puta que pariu, tô hypado. Ou, em Bleach, né, com o Number One, que é uma das trilhas mais assim... icônicas deles. Aqui, tirando a música
que eu acho que é uma que é a música tema do Luffy, O que é dos Overtaking. tamborzinhos. É essa daí? Sim. Cara, e ainda ela, tipo, é meio tímida. Não é pá, 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 vai e toca e faz o negócio ter impacto. Aqui é bem tímido, bem tímido. Foi, o mais bizarro disso é que é o Koei Tanaka, tá ligado? Que, tipo, é um gigante na indústria. O cara até hoje compõe, porra, o cara é um gênio, mano. Deve o cara ser. até hoje compõe muito pra... Deve trabalhar pra caralho. indústria, tá ligado? O cara literalmente compôs Sorotido Sadame, tá ligado? Que é uma das aberturas mais icônicas de anime até hoje. Okay. Sim, o cara é muito, muito forte. E, tipo assim, ele tá tomando gap pelo anime. Tá tomando Dava gap. gap nele. Porque, cara, se parar pra ouvir, as músicas devem ter muito mais intensidade e muito mais brilho do que eles usam aqui. Aqui, cara, é muito tímido. Muito tímido. Uhum. E eu, sinceramente, não consegui nem pescar ela por si só. Eu falei, caraca, nem isso. Então, por isso que, pra mim, o que sobrevive aqui é a dublagem. Ponto. A única coisa que eu falo, ótimo trabalho, você tem o diferencial, é a dublagem. O resto, cara, ele existe e essa daqui é a pior versão de One Piece. Sim, One Piece. Ainda mais pensando sobre forma de contar a história, né? O storyboard entre aspas, né? O storytelling do mangá é quadrinização, no caso. Ah, tá. Não, é porque o storyboard aqui no... Chamar eles daqui de storyboard, meu Deus do céu! O storytelling do mangá, a forma de como ele conta pela quadrinização também, eu acho que ele funciona muito bem, porque o Oda, ele, querendo ou não, ele, pra um Battle Shonen, ele conseguia trazer aspectos um pouco mais cinematográficos, que tanto que surgiu uma discussão quando foi adaptado pra live action, foi a cena da pose, que todo mundo tá fazendo a pose depois que o Luffy vai falar que vai salvar a Nami e tal. E o como que é no mangá, e o como que isso foi alterado, foi meio que copiado no live action e não funcionou. É muito de uma estética que o Oda ele gosta de usar, que é essa câmera lá embaixo, é esse take que sempre vai fazer o personagem parecer muito gigante, muito grande. E, tipo, o anime ele tenta fazer um copia e cola disso em alguns momentos, só que a forma de como ele executa é muito qualquer coisa. É sempre com aquele barulhão, doom na tela e dá um zoom no sonoplastia, Jesus amado, meu amigo! O uso da biblioteca da Toei aqui, de One Piece, Precure e outras coisas, puta que Dragon Ball. É complicado. Inclusive, eu acho que eu já vou pegar essa pequena conversa pra fazer um recorte do Thunderview, pra falar de East Blue e coisa do tipo, mas... então, você tá vendo no YouTube, essa conversa só aconteceu, tá? Tipo, não pensei... Eu ia até fazer Thunderview mesmo, fazer direitinho, parar e conversar, mas já que o Ti já jogou essa bola pra mim, vou usar essa conversa aqui como meu parecer sobre o East Blue, cara, no anime, que... É complicado. É complicado.